Olá, meus amigos da Band News FM, bom dia, bom dia. Hoje é sábado, dia de Band News Entrevista, mais um final de semana que a gente começa juntinho, eu e você. E eu já quero começar o programa de hoje com a minha convidada aqui especial para falar especialmente com você, tutor de animais, você que tem gatinho, você que tem cachorrinho, você que tem mais de um. A gente hoje vai falar sobre a alimentação dos nossos pets. Principalmente, a gente vai falar de uma possibilidade aí que a gente pode imaginar que não exista. Alimentação natural, comida natural para pets. Eu estou aqui com Daniele do Carmo, que é responsável por uma marca que desenvolveu essa possibilidade aí. No auge da pandemia, veio essa ideia de oferecer alimentação natural para os animais e hoje ela vai tirar todas as nossas dúvidas, vai explicar tudo para a gente. Dani, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Explica para a gente, começa explicando o que é considerado comida natural para os animais. São todos aqueles tipos de comida, né, permitidos que não contém aromatizantes, não tem conservantes, não tem nenhuma química diretamente na comida do animal. Certo, nenhuma química, nenhum conservante. Isso. Agora, nenhum conservante. A gente que tem animal, ter animal de estimação é uma grande responsabilidade, né? Demais. Às vezes, quando a gente adota um animalzinho ou adquire um animalzinho, a gente não tem noção, mas é muito importante a gente falar sobre isso. E a alimentação é um dos pontos importantes, assim, né? A responsabilidade de alimentar os animais. Especialmente, assim, quando a gente fala de cães, de gatos, mas principalmente dos gatos, né? Eu que sou tutora de gato, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado para falar disso, porque os gatos são mais sensíveis, né? Muito sensíveis. Como é essa ideia? Explica melhor dessa ideia de negócio aí de vocês. Como é essa alimentação? É uma ração igualzinha à ração que a gente dá? É diferente? Tem um formato diferente? Como é que é? É totalmente diferente, né? A comida natural em si, ela envolve ingredientes naturais que a gente está acostumado a comer. É proteína, carne de boi, lombo suíno, é uma batata doce, é aipim. Então, são ingredientes que a gente utiliza para nós mesmos, seres humanos, né? Só que é feita de uma forma totalmente diferente. Não é feita da forma que a gente está acostumado a comer. Então, tem todo um balanceamento, tem toda uma pesagem correta, tem que saber o que é que vai colocar dentro de cada sabor, na verdade, assim, para poder oferecer ao pet. Que coisa maravilhosa, porque a gente pensa às vezes assim, né? Oferecer uma comida natural da gente, da nossa casa, né? Uma comidinha feita em casa para os nossos animais, dá até vontade às vezes, né? Uhum. Mas não deve, não é bom para os animais, né? Se o animal está acostumado a comer ração, você vai lá e acrescenta outros tipos de alimentação, você está desbalanceando a ração, na verdade, em si, né? Então, tem que escolher ou uma coisa ou outra. Né? A melhor forma seria realmente só a alimentação natural ou só a ração. E quais são os principais benefícios desse tipo de alimentação para os animais? Dentre eles, pelos e peles que são sensíveis, eles se tornam brilhosos, né? A questão da longevidade, que é o que os tutores mais procuram, né? Que é ficar mais tempo, porque a gente sabe que a vida do animal é curta, não é que nem a nossa, né? Geralmente vive entre 18, 20 anos, no máximo. Então, isso aí vai o quê? Vai aumentando a idade dele, a longevidade, a questão da energia também. A energia do cachorro é totalmente diferente, fica muito mais ativo, muito mais feliz. E tem outros benefícios também. Como quais? A questão também de problema renal, né, com a ração em si, como ela tem pouca umidade, dificulta mais a questão do beber água. E a alimentação natural em si, ela tem 85% só de água para eles. Então, isso ajuda muito também na questão da saúde em si dos rins. Entendi. E tem algum tipo de problema de saúde dos animais? Algum tipo de... algo que a gente consegue evitar ou até tratar, para além aí da questão do rim, né? Que você já trouxe dos rins. Tem algo que é possível que seja tratado? Na verdade, a gente consegue tratar o que tiver de doença, né? Se o cachorro apresentar obesidade, algum problema de pele, problema gastro, a alimentação natural ela vem justamente para ajudar. Agora, precisa ser uma dieta específica para ele. Por isso que existe nutricionista, zootecnista para cães também. E para o desenvolvimento, como é que foi o processo do desenvolvimento dessa marca específica aí de ração de comida natural para os pets? No caso, o nome da marca? Sim, vocês falam vocês trazem essa opção da comida natural, né? Uhum. Como é que vocês desenvolveram isso? Como foi esse processo? Na verdade, isso foi relacionado à minha cachorrinha, que se chama Tulipa.
né? Tulipa tem hoje 14 anos. E minha cachorra vivia muito doente, comendo ração, e o tempo todo adoecendo. A cada 4 meses era veterinário, era sempre um problema, eu não sabia o que era. Na pandemia, aquilo me deu agonia. Eu fui estudar para ver o que é que eu podia fazer pela minha cachorrinha, né? Então, descobri a alimentação natural. Aí foi quando eu me especializei na área, fui fazer cursos, fiz vários cursos a respeito e comecei a estudar específico. Aí eu comecei a incrementar na minha cachorrinha e vi resultado. Hoje ela tem 14 anos que parece que tem 5, 6, brinca, corre, faz tudo o que você imaginar. Foi através dela que surgiu a alimentação natural. Que bonitinho. E aí, quando foi que desse processo que você fazia na sua casa, isso se transformou numa ideia de negócio? Quando eu vi que estava gerando resultado para minhas cachorras. E eu tenho muita amizade que tem pets, né? Hoje em dia, quem é que não tem um pet em casa? É tão difícil. E eu conversava, eu disse, minha cachorra está comendo alimentação natural e está sendo um benefício muito grande. Uma alegria enorme, na verdade, que antes ela não me pedia para comer. Hoje, quando dá o horário, se eu não estiver lá para dar comida, ela já fica na agonia, porque ela se sente muito bem, né? Sente vontade de comer, não fica naquela agonia de comer aqueles grãozinhos duros, na verdade, né, que é a ração. E foi aí que foi expandindo. Ela, Nani, eu também quero ver, faça para mim, me ajude, porque minha cachorra também não está querendo, o que é que eu faço? Aí foi quando eu fui vendo que poderia gerar um negócio. Entendi. E quais são, assim, as diferenças, né? Você percebeu essa mudança no seu animalzinho, né? Você que sintonizou o seu rádio agora, você está no Band News Entrevista aqui comigo, Renata Menezes. Estou com uma convidada especial hoje, Daniele do Carmo. Ela que, a partir de um cuidado aí com a cachorrinha dela durante a pandemia, começou a estudar a alimentação natural para os animais, começou a entender melhor sobre isso e acabou empreendendo aí, está ajudando vários tutores aí, muita gente que tem animais. Eu queria entender essa diferença, né? A que você atribui essa questão dos cachorrinhos, dos gatinhos que não se dão tão bem assim com a ração? O que tem na ração que não é natural, que pode, não estou dizendo que faz com todos os animais, mas que pode, de alguma forma, causar algum desconforto nos animais? Na verdade, é a mesma coisa, né? Sempre aquele grão duro, que eles geralmente não... E o olfato, praticamente todos os mesmos sabores. Com a alimentação natural é diferente, a gente sempre está variando, né? Verdura, o carboidrato, a proteína, o cheiro da comida natural é totalmente diferente, a textura é outra, então é muito mais palatável para eles. E seria o mais comum, até pra gente mesmo que gosta de uma comida saudável. Qual o pet que não vai gostar? Ainda mais com aquela carnezinha cheirosa, aquele sabor maravilhoso, né? Que eles gostam. Eu tô super curiosa com como se parece, né? Qual é a carinha dessa comida natural? Se ela não é aquela carinha de ração tradicional que a gente conhece, que são os grãozinhos pequenininhos, mais durinhos, tanto para os cachorros quanto para os gatos, qual é a cara dessa alimentação natural? Como é que ela é? É colorida. Com as verdurinhas, beterraba, cenoura, o arrozinho assim, todo bonitinho, a questão da carne toda moída. É um prato apetitoso, que a gente quer saber. Eu, por exemplo, quando eu vou abrir, o cheiro é maravilhoso, então é lindo. O prato é muito bonito. Se parece com aquela ração úmida que a gente conhece para os gatos? Não. Não se parece. É realmente comida em si. Ah, e não é... Ela vem desidratada ou ela vem... Ela é congelada. Congelada. Todas as comidas são cozidas a vapor, em forno específico para aquilo ali, né? Depois é todo processado, a gente processa não para ficar mole, eles ficam sempre no normal. Agora, depende de algumas verduras, que tem cachorros que são um pouco seletivos. Então, a gente tritura algumas verduras, né? Tipo... brócolis, beterraba, abobrinha, a gente vai triturando justamente para poder eles não pegar só a carne, a proteína. Quando você vai misturar com os restantes dos ingredientes, fica aquela comida colorida e muito apetitosa. Com carinha de comida mesmo. Com certeza. Tô curiosa também para entender como é a rotina, porque, bom, quem está acostumado que tem cachorro ou gato, compra o saco de ração e de tempos em tempos você vai lá, abre o saco da ração ou coloca a ração num recipiente, você vai lá, pega a ração, coloca no potinho dos animais. Como é esse processo? Já que vem congelada, como é o dia a dia de quem escolhe oferecer a comida natural? É praticamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai precisar retirar do congelador, bota na parte de baixo da geladeira, né? Ela vai descongelar de um dia para o outro. Então, já tira 2, todo dia vai tirando 1.
né? No outro dia, quando você for oferecer ao seu pet, você pode... Vai depender também de como é que o tutor oferta a comida pro seu pet, né? Por exemplo, no meu caso, eu ofereço de manhã e à noite. Então, você vai pegar a metade, não precisa esquentar, tá? Isso aí, quem quiser, esquenta, mas não tem necessidade. Os animais não veem diferença não se a comida está gelada. Eles até preferem que esteja gelada. Nesse calor, né? Então, você vai pegar a metade da comidinha, colocar no pratinho dele e só isso. Aí, à noite, você coloca a outra metade. A outra parte, você deixa a geladeira, né? E oferta a outra metade. E o processo de transição da ração tradicional para a natural, como é que é feito? É muito importante ter essa transição, justamente para não dar uma diarreia, a barriguinha dele não doer. Então, é um período de 7 dias que faz a transição da ração para a alimentação natural. Vai misturando uma com a outra, a quantidadezinha. Um pouco a mais de ração nos primeiros dias e um pouco menos de comida. E sucessivamente. Aí depois, no outro dia, diminui um pouco a ração e vai aumentando a comida. Até completar 7 dias e fazer a transição completa. Entendi. Os animais costumam passar bem por essa adaptação? Eles estranham? Porque eu imagino que tem animalzinho que nunca comeu uma coisa diferente de ração, né? Eles, na verdade, eles não estranham, eles amam. Essa é a verdade. Os cachorrinhos assim, ai, finalmente. Quando sente o cheirinho da carne, mesmo sem esquentar, que não precisa, como eu falei, esquentar, que mesmo gelado, eles têm um olfato muito aguçado. Então, na hora que eles sentem aquele cheiro, que vê que é aquele negócio natural, eles caem matando. Incrível. Agora, eu tô cheia de dúvidas. Pessoal de casa, hoje eu tô que tô, hein? Olha só, você que tem animaizinhos aí, já fala no grupo da família, já avisa aí, fala para todo mundo, sintoniza aí na Band News FM, que o papo tá bom para quem gosta, para quem tem animais, né? Para quem cuida. Quando a gente vai comprar a ração dos animais, a ração tradicional, a gente encontra lá a ração de filhote, a ração para o gato castrado, a ração para o gato adulto, para o cachorro adulto, para o cachorro idoso, a ração molhada, a ração... Então, tem diversas possibilidades para você montar e fazer uma escolha que tem a ver com a idade do animal, com o estado de saúde do animal, Perfeito. se é castrado, se não é. No caso da alimentação natural, como é que é feita essa escolha? Pronto. A alimentação natural não é diferente da ração. Nesse caso, de escolher a opção correta para o seu pet, tá? Na alimentação natural, a gente também tem as comidinhas próprias para pets filhotes, que é bem diferente o balanceamento, porque exige muito mais energia, né? Pets adultos saudáveis, né? Os pets acima de 14 meses já são considerados adultos. Então, você tem esse tipo de alimentação natural também. Pets obesos, que já é outro tipo de balanceamento, é a mesma coisa da ração nessa questão, a dieta. Pets com problemas renais também. Então, todas as comidas são específicas para o pet que você tem. Né? Se o seu pet está com algum problema, tem que ser informado para poder ser feito o orçamento em cima daquilo ali. Entendi. E as quantidades, assim, você compra a quantidade já grande, são marmitinhas, como é que é? Pronto. A maioria compra logo o kit mensal. O que é esse kit mensal? Para você passar os 30 dias, como se fosse a ração mesmo. Você compra para 30 dias. Lá você vai comprar os 30 pacotinhos para o seu pet também. A cada 30 dias é enviada uma nova remessa. E esses 30 pacotinhos devem ser do tamanho, eu imagino, né? Se é um filhotinho, isso. Se é um adulto. Do tamanho do próprio pet, né? Porque cada pet ele vai comer uma quantidade diferente, né? Depende do tamanho do pet, depende do peso do pet, a idade, tudo influencia. Então, passando todas essas características do animalzinho, a gente faz as contas, né, para saber de quanto é que ele vai comer por dia de comida e qual a comida que ele tem que comer. Maravilhoso. E a diferença, assim, né, do cachorro e para o gato? É diferente esse balanceamento, eu imagino, né? Tem alguma outra diferença? O gato é 100% carnívoro, né? O cachorro, não. Então, o gato ele é um pouco mais seletivo para aceitar a alimentação natural. Mas, começando de novinho, né, de filhote, ele é mais tranquilo de aceitar. E é o ideal, né, porque a maioria não, uma boa parte dos gatos, quando come muita ração, que não toma muito líquido, né, não bebe muita água, acaba tendo problemas renais. Então, é importante que verifique essa questão também do gato de comer alimentação natural. Muitas pessoas têm, assim, né, um pezinho atrás, mas é a melhor maneira. Maravilhoso. Como é que as pessoas reagem a essa novidade? Assim, tem muita desinformação? Como é que isso funciona? Está funcionando na prática? Na verdade, hoje já
tá até mais... As pessoas estão aceitando muito mais, na verdade, né? Antes tinha um pouco de receio, porque dizia que fazia mal, que o cachorro não iria aceitar, que poderia ficar doente. E, na verdade, não. Quando fazem um teste de 7 dias, no 8º dia já estão pedindo para fazer os 30 dias, porque o cachorro está comendo super bem. Olha que coisa maravilhosa. É muito bom, né? Boas ideias, bons negócios, novas possibilidades e principalmente cuidado, né, para os animaizinhos. Com certeza. Para quem está escutando a gente e ficou curiosa, quer conhecer melhor a marca, como é que faz para encontrar vocês? No nosso Instagram, é o @chefestulimel, ou através do nosso WhatsApp também. Pode falar. É o 71986404308. Pode repetir, por favor. Com certeza. É o @chefestulimel. Chefes, FS, né? Chefes. Isso. Tulimel. Mel, MEL. Isso. E o telefone do WhatsApp é 71986404308. Maravilhoso, gente. Amei, Daniele. Adorei saber essa novidade. Parabéns pela ideia diferente. Muito obrigada. Uma ideia inovadora. E a gente percebe que, né, nos momentos, às vezes, mais inusitados, até mais difíceis que a gente está passando, surgem ideias maravilhosas. Então, estava você ali trancado em casa na pandemia com sua cachorrinha, resolveu resolver o seu problema e está aí com a possibilidade de resolver o problema de muita gente, ajudar muitos animaizinhos. Com certeza. Parabéns, muito sucesso. Obrigada. Que maravilha. O pessoal encontra para comprar também nas lojas de produtos de animais? Não, por enquanto só em uma loja específica aqui no Stiep, que fica no Stiep, e em Feira de Santana. Lá em Ou Feira então de na Santana. nossa fábrica mesmo. E a fábrica fica onde? Fica lá em São Cristóvão. Entendi. E pode pedir entrega também pelo Pode, telefone? tem comidas à pronta entrega, né? Só assim que acessar o WhatsApp, conversar com a atendente, ela vai explicar qual é o melhor para o seu pet. E a gente já envia na mesma hora. Perfeito, adorei. Conversei aqui com Daniele do Carmo, gente, que veio conversar comigo e explicar tudo sobre os benefícios da comida natural para os nossos animais de estimação. Obrigada, volte sempre, prazer te receber aqui. Prazer. Viu? Prazer todo meu. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais conversa boa aqui no Band News Entrevista. Eu volto já. Estamos de volta aqui com o nosso Band News Entrevista. Eu, Renata Menezes, e as minhas convidadas, os meus convidados especiais. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar de um tema muito importante: saúde da mulher, fertilidade e acupuntura. Então, se você está vivendo esse momento aí de olhar para a sua fertilidade, se você conhece uma mulher que está vivendo isso, esse é o momento de avisar lá no grupo dos amigos, no grupo da família do WhatsApp, e aí você avisa para todo mundo sintonizar aqui na Band News FM para ouvir essa conversa. Não vai dar tempo, vai precisar descer do carro antes da conversa terminar, não tem problema. Depois você entra no nosso canal do YouTube e aí você consegue acessar, coloca Band News Entrevista, a data de hoje, e aí você consegue tranquilamente assistir e ainda ver a nossa carinha, tá bom? Vou apresentar minha convidada de hoje, doutora Maíra Santiago, que está aqui com a gente para falar desse tema tão importante. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Renata. Bom dia. Fico muito agradecida, né, pelo convite, muito honrada. Quem agradece somos nós. Tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito. Nossa conversa é longa, a gente tem muito tempo para conversar. E eu já estou querendo começar do começo. Quando a gente fala de acupuntura, normalmente a gente pensa em relaxamento muscular, a gente pensa em dores, a gente pensa, né, na coluna, nesse alívio da dor, da tensão, da enxaqueca, tal. Mas eu nunca tinha ouvido falar dessa relação entre acupuntura e fertilidade. Eu acho que nossos ouvintes também, provavelmente, muita gente não ouviu falar dessa relação. Então, eu queria começar por aí. Como que uma coisa se relaciona com a outra? É isso aí. Muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento, né? E é engraçado que muitas clínicas de fertilização in vitro ao redor do mundo inteiro trabalham em parceria com a acupuntura, porque sabe, né, dos benefícios da acupuntura, mas de fato parece que esse conhecimento não é muito disseminado. Quando a gente fala de saúde da mulher, Renata, e fertilidade, a gente observa que a saúde da mulher ela é dinâmica, né? A mulher passa por muitas fases ao longo da vida e a gente percebe que cada fase tem um desafio, tem necessidades diferentes, né? E quando a gente fala da fertilidade, né, mais especificamente dessa fase da saúde reprodutiva da mulher em que ela deseja engravidar, é necessário que as pessoas
tenham em mente que a fertilidade, ela não depende só dos órgãos reprodutivos, né? Propriamente dito. Eles são influenciados por fatores hormonais, metabólicos, processos inflamatórios, pela qualidade de vida como um todo, né? Porque hoje a gente já sabe que o estilo de vida influencia de forma muito significativa, né, na saúde. E quando a gente fala desse contexto, a acupuntura é, sim, uma ferramenta excelente para isso. A acupuntura hoje é uma prática recomendada pela Organização Mundial de Saúde, amplamente estudada, né? Os estudos mostram o quanto a acupuntura ela consegue regular o sistema nervoso, influenciando na regulação hormonal, no equilíbrio hormonal, né? Diminuindo processos inflamatórios, melhorando a circulação sanguínea na pelve, em órgãos reprodutivos. Então, isso também interfere na fertilidade. E os benefícios da acupuntura são muitos, né? Inclusive em condições que frequentemente impactam na fertilidade da mulher, como endometriose, como na síndrome ovariana metabólica poliendócrina, que era o antigo ovário policístico. Síndrome do ovário policístico, né? Que teve recentemente seu nome modificado e fez todo sentido. Né? Porque quando a gente falava de síndrome do ovário policístico, parece que a mulher tinha, né, apenas cistos no ovário e a doença carrega, né, uma série de alterações endócrinas, né, metabólicas. E então, a acupuntura, nesse cenário, ela auxilia muito, né? Então, por exemplo, vou trazer aqui os benefícios da acupuntura na endometriose, né? Ainda que a mulher não queira engravidar, a gente sabe que essa patologia traz, por exemplo, muitas dores, né? Tem mulheres que têm dores incapacitantes, né? Na endometriose. Muitos focos inflamatórios e tudo isso dificulta, né, a gravidez. Então, a acupuntura, por exemplo, quando a gente fala da saúde da mulher nesta patologia, a gente vê que a acupuntura ela consegue reduzir esses focos inflamatórios, ela consegue também reduzir as dores, né? Consegue melhorar, inclusive, a parte emocional, né? Porque uma mulher que tem muita dor sofre, né? Isso gera muita tensão. E com isso, quando a acupuntura consegue fazer essa modulação, essa redução de focos inflamatórios, ela consegue criar um ambiente fisiologicamente mais propício à gravidez, né? Então, eu vou trazer até a fala de uma obstetra, o nome dela é doutora Bruna Pitaluga, ela é uma obstetra bem conhecida, e ela fala assim, que a gravidez é o evento imunológico mais complexo do corpo humano. Ou seja, como é que está o corpo dessa mulher no momento da fecundação? Que talvez esse seja um dos momentos mais importantes, né? Porque nesse momento, a mulher está realmente apta a gestar, né? Para que não haja também desfechos desfavoráveis. Como é que está o corpo dessa mulher? Nossa, isso é tão forte que você traz, porque muitas vezes as mulheres da nossa geração, principalmente, né? Eu estou falando eu sou uma mulher de 41 anos, né? Então, estou pensando aqui nessa geração de mulheres um pouco mais velhas, um pouco mais jovens do que eu. A gente vem de uma geração muito voltada para o trabalho, né? Para a independência, para a autonomia. Que bom, que maravilhoso. Sim. E de uma geração que está escolhendo em sua grande parte, né? Não posso dizer maioria, mas assim, a gente vê já uma tendência nos números de mulheres escolhendo engravidar com mais idade, já perto dos 40. Eu engravidei com 38. Sim. Tive com quase 39. Igual, eu também. Então, assim, é uma tendência, né? A gente vai vendo que isso vai ficando um pouco mais para frente, depois da vida profissional um pouco mais organizada, enfim. A vida também, a gente poder aproveitar mais outras esferas da vida. Mas muito o que me chamou a atenção na sua fala, maravilhosa, é que muitas vezes essa pausa para olhar para a saúde de uma forma mais atenciosa vem no momento que a ideia de gestar uma criança chega. Então, eu acho que... E aí, se a gente for filosofar um pouco mais, eu tenho vontade de falar um pouco até sobre esse dever de casa que a maternidade traz, que é um entendimento constante de que a mãe precisa estar bem para que a criança esteja bem. Sim, com E a certeza. maior dificuldade também, porque depois que a criança nasce, fica um pouco mais difícil ter tempo para isso. Mas... acho que o primeiro dever de casa da maternidade, a primeira coisa que ela pode trazer para uma mulher é esse olhar para o corpo é importante.
E a gente fica muito na mente, na mente. E eu acho que a acupuntura, ela faz bem essa ponte. Isso, Né? exatamente. Ela traz esse lugar de relaxamento, de conexão com o próprio corpo, que muitas vezes a gente escuta essas histórias, né? Ai, quando eu relaxei, eu engravidei. Sim. Então, muitas vezes, tem sim um fator emocional relacionado. Não sei se a ciência já provou, se não provou. Mas que tem. Tem. Não tenha dúvida. Na verdade, Renato, o que que acontece? O estresse, né? Esse nível elevado de ansiedade que, na verdade, a grande maioria das pessoas vivem hoje, a gente libera muito mais cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso gera uma cascata de reações bioquímicas que interferem no nosso corpo, né? Na fisiologia do nosso corpo. Então, o emocional impacta, né? Isso não é historinha, isso é real. Então, quando a doutora Bruna Pitaluga, por exemplo, traz essa fala, né, de que como está o seu sistema imunológico, ele é altamente afetado pelo seu estilo de vida, né? Às vezes a gente está com o corpo extremamente inflamado por uma alimentação ruim. As mulheres, muitas vezes, têm alteração do ciclo circadiano. Muitas mulheres trabalham à noite. Isso também interfere na saúde, Alterações do próprio ciclo menstrual também. Né? Também, muitas mulheres hoje estão fazendo também supressão de tantas coisas para dar conta, né, desse mundo aí. Então, quando eu acho, assim, muito legítimo, né, a nossa luta de ter oportunidades iguais, né? Mas a gente também precisa aprender que o nosso corpo não é igual ao corpo do homem. Exato. A gente precisa se respeitar em muitos momentos, né? Mas a gente quer, enfim, fazer supressão de alimentação, supressão de sono, supressão de menstruação. Essa conta não fecha e isso impacta, né? Na nossa fertilidade, na nossa saúde como um todo. Então, a acupuntura vem como uma ferramenta, né, integrativa, ou seja, ela integra, ela não é alternativa. É um termo, inclusive, muito equivocado que, né, muitas pessoas ainda se utilizam. A acupuntura é uma terapia alternativa, não é. Ela vem para integrar, para somar. Então, a terapia convencional, né? Então, quando a gente faz a acupuntura, a gente está potencializando resultados positivos. Então, não adianta, por exemplo, a gente estar fazendo acupuntura e estar se alimentando super mal, no nível elevadíssimo de estresse, né? Não tem como, nada é milagre. Então, a gente precisa também assumir a corresponsabilidade nesse processo, né? De melhorar o nosso estilo de vida, porque, como eu disse, hoje a gente não está mais no século da genética. A gente está falando muito sobre epigenética. E o que a epigenética diz? Que o nosso estilo de vida hoje, ele é capaz de silenciar ou ativar genes relacionados à saúde e à doença. Minha gente, isso é tão real, né? Eu acho que é por isso que a gente ouve essa fala assim, por que hoje em dia tem tanto tal coisa acontecendo, a gente não ouvia falar em tal doença, em tal situação, em tal questão de saúde mental? Porque a gente está mais adoecido mesmo como sociedade. 2, porque essa forma como a gente está vivendo a vida hoje, ela é completamente diferente de tudo que a humanidade já viu. A rapidez, o acesso à quantidade absoluta, absurda de informações. Isso. A gente não para, é o tempo todo com o celular na mão. Então, realmente, essa vida, ela está ativando no nosso corpo novas percepções e novas situações, novas reações, que a gente está aprendendo em tempo real, né? Sim, tá trocando o pneu com o carro andando. Para quem chegou agora, está ouvindo a gente, sintonizou agora na Band News FM, estou conversando com a doutora Maíra Santiago sobre acupuntura, saúde da mulher e fertilidade. E quem já está ouvindo a gente deve estar aqui agoniada. Sim, mas é que eu estou querendo engravidar e não estou conseguindo. Pergunte, por favor, a essa especialista. O que é que dá para fazer em termos de acupuntura? Como que ela pode ajudar na prática? Quem está aí, as tentantes, vamos falar para as tentantes. Vamos falar para as tentantes. Primeiro, preciso saber se essa tentante ela tem alguma patologia, porque, como eu estava falando, patologias como a endometriose, a síndrome, né, ovariana metabólica poliendócrina, são patologias que interferem e a acupuntura ela consegue auxiliar muito na melhora, né, dos sintomas, na melhora da fisiologia da mulher que tem essa patologia. E com isso, como eu disse, a gente consegue já equilibrando esse corpo. Porque o que eu sempre digo, Renata, a uma pessoa, né, que chega para mim, uma mulher, quero engravidar.
eu peço, tudo é processual, eu preciso de um tempo, a gente vai preparar o seu corpo. O seu folículo, ele demora em torno de 90 dias para amadurecer, né? Então, eu sempre falo assim, se você quer engravidar hoje, ou se você quer engravidar em um futuro próximo, já comece a se cuidar hoje. Não dá para, quero engravidar, e aí, vamos ver como é que, né? Não tem nada assim, rápido, vamos fazer. Só tem uma forma de engravidar rápido. Vou te dizer qual é. Sim. Não desejar engravidar. Quando a pessoa não quer, não é impressionante? A pessoa que não planejou, a que não quer engravidar, ela engravida muito rápido. É verdade. Mas parece uma coisa, assim, claro que tem as sortudas que dizem quero engravidar e no mês seguinte estão grávidas. Com certeza. Mas, no geral, o desejo de engravidar é inversamente proporcional à rapidez que acontece. Com certeza. Mas, primeiro, melhorar o seu estilo de vida. Como é que tá sua alimentação? Gente, a gente não precisa atingir a perfeição, não é isso, né? Porque a gente tá vendo também um outro lado aí, né? De pessoas em rede social, mostrando alimentação perfeita, malhando, sendo uma ótima profissional, tudo perfeito. Isso não existe, né? Mas, assim, o que você pode fazer? Como é que tá a sua vida hoje, né? Como é que tá o seu nível de estresse hoje? Vamos tentar agregar ferramentas que possam potencializar a sua fertilidade. Quais são elas? Melhorar a alimentação, a acupuntura que auxilia muito também, fazer atividade física, né? Então, tudo isso realmente vai interferir de forma positiva, né? A acupuntura, Renata, ela pode auxiliar para além de doenças. Então, eu falei da síndrome ovariana metabólica, poliendócrina, né? Que muitas mulheres passam aí muitos meses sem menstruar, com ciclos anovulatórios, ou seja, sem ovular, e a acupuntura chega e consegue regularizar esses ciclos menstruais, a gente consegue aumentar a frequência ovulatória. Existe uma pesquisadora muito atuante nessa área de acupuntura e a SOMP, que é a Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina, que é a Elizabeth Victorin, e ela estuda muito sobre eletroacupuntura e a SOMP, e se vê o quanto a acupuntura consegue, inclusive, melhorar a taxa de resistência insulínica que muitas mulheres com o SOMP têm, né? E melhorar essa frequência ovulatória, ou seja, potencializando aí essa fertilidade. Mas a acupuntura, ela vai para além, né, das doenças. Então, a gente pode se utilizar da acupuntura como uma ferramenta efetiva para melhorar a fertilidade, associado a uma melhora no estilo de vida, né, como um todo. Isso é importantíssimo. A gente está tendo um congresso agora, né, que tudo bem, é um congresso a ASCO, que é de oncologia, mas ele traz essa fala que estilo de vida não é mais algo coadjuvante no processo para se ter saúde. O estilo de vida é algo prioritário, né? Então, quando a gente pode somar forças para potencializar resultados, melhor ainda. Melhorar o estilo de vida, fazer acupuntura, perfeito. Maravilhoso, né? É olhar para si, olhar para dentro de si. Você falou do aumento da reserva de óvulos. Na verdade, não reserva. Não da reserva, né? Não. Da reserva não dá, que a gente já nasce com os já nasce com a ovulinhos lá. quantidade. Na verdade, o que a acupuntura faz? Ela consegue melhorar, na medida que ela consegue diminuir esses processos inflamatórios, porque ela diminui as citocinas pró-inflamatórias, ela melhora a perfusão sanguínea nos ovários, ela consegue melhorar a qualidade dos óvulos. Uau! Então, isso é muito bom, né? Então, inclusive, tem estudos mostrando, teve um estudo bem bacana que está ligado à reprodução assistida de mulheres de 40 a mais, né? Que fizeram acupuntura e se viu que essas mulheres tiveram a quantidade maior de ócitos, né? Que são os óvulos recrutados, óvulos de melhor qualidade. Então, a acupuntura consegue fazer isso, né? Através desse mecanismo de ação que ela atua, melhorando a perfusão sanguínea nos ovários, diminuindo citocinas pró-inflamatórias, ou seja, ela cria um ambiente fisiológico mais propício, né? Assim podemos dizer. Então, eu aqui fazendo as minhas contas na minha cabeça,
imagino que para as mulheres que estão, por exemplo, pensando em fazer congelamento de óvulos, para as mulheres que estão pensando em fazer fertilização in vitro, eu nunca fiz, mas a gente conversa e sabe, né? Converso com mulheres todos os dias no meu trabalho, graças a Deus, é bom demais. Que existe esse momento anterior a essa coleta dos óvulos para esses procedimentos que pede um estímulo a melhora ali, enfim, dos óvulos. Nesse caso, eu imagino que uma coisa não substitua a outra. Mas eu quis trazer essa coisa do congelamento de óvulos porque, às vezes, a mulher está olhando para a fertilidade não para engravidar naquele momento, mas, de repente, para um congelamento ou para um pensamento no futuro. Faz sentido ali a acupuntura também? Faz sentido. No momento que ela vai congelar os óvulos, ela vai se preparar para retirar esses óvulos. Então, que a gente prepare para que esses óvulos sejam óvulos de melhor qualidade, né? Então, a acupuntura, ela auxilia muito mulheres que vão fazer qualquer procedimento de reprodução assistida, né? Eu falei logo no início da entrevista que muitas clínicas de reprodução assistida trabalham com acupuntura, porque são muitos estudos, muitas evidências. Inclusive, nós temos um estudo muito conhecido, que é o protocolo de Paulus, né? Que foi desenvolvido por um médico alemão em 2002. E nesse estudo, ele pegou algumas mulheres, né, que fariam a fertilização, e essas mulheres receberam acupuntura imediatamente antes da transferência do embrião e depois. E um outro grupo controle que não fez acupuntura. A taxa de gravidez no grupo que recebeu a acupuntura foi de 42,5%. O grupo que não recebeu a acupuntura teve uma taxa de gravidez de 26,3%. Então, muito menor, né? Então, depois disso, muitos estudos foram feitos, né? E mostrando o quanto a acupuntura realmente consegue melhorar essa receptividade uterina, endometrial, melhora a espessura endometrial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um processo desse, de reprodução assistida, Renata, que eu passei por isso, né? Eu fiz muitas fertilizações in vitro, então eu sei que é um procedimento que gera muito desgaste, não só emocional, como financeiro, né? Então, quando a gente vai partir, muitas vezes a gente precisa mesmo, né, dessa tecnologia de ponta que é a fertilização in vitro, ou, enfim, a inseminação artificial, que a gente se utilize de uma ferramenta que vai potencializar resultados positivos, né? Sim. Já que a gente já vai para um procedimento desse que a gente sabe que não é fácil, por que não se cercar, né, de uma ferramenta como essa, embasada cientificamente, que a gente sabe que vai potencializar resultados, né, positivos. Fantástico. Eu estou amando essa conversa. Você que sintonizou agora, estou conversando sobre acupuntura na saúde da mulher e fertilidade com Maíra Santiago, que está aqui comigo. A gente vai precisar ir para o intervalo bem rapidinho, mas a gente vai voltar daqui a pouco. Então, você segure aí. Esse é o momento, de já avisar as amigas. Você que está com dúvida, que está pensando nisso, que coisa boa, respire. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Eu continuo com Maíra aqui e a gente vai tirar mais dúvidas. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o nosso Band News Entrevista, eu e as minhas convidadas e convidados maravilhosos, sempre na sua manhã de sábado. Estamos no segundo bloco de conversa aqui com a doutora Maíra Santiago. Então, se você chegou agora, se prepare, principalmente você, minha amiga, meu amigo, né, que está nesse momento aí pensando em fertilidade, ter filho, não ter filho. Eis a grande questão, é para pensar mesmo, porque filho eu gosto de dizer que é tatuagem na cara. A gente faz uma tatuagem que não sai nunca mais, ter filho é para a vida toda, então tem que pensar. E a doutora Maíra Santiago, ela é especialista em acupuntura, e a gente está falando de saúde da mulher, a gente está falando de fertilidade, a gente está falando de um monte de coisa importante aqui. E nesse segundo bloco, queria trazer esse olhar para os homens, para a gente começar, né? Isso. Também dá para tratar a infertilidade masculina, ou cuidar, integrar esse tratamento? Isso, exatamente, dá sim. É importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de fertilidade, as pessoas associam muito fertilidade ao feminino, né? Uhum. A fertilidade pertence a ambos, né? E os dados mostram que a infertilidade, quando a gente observa que está havendo ali uma dificuldade de gravidez, né, de um casal, normalmente 50% está voltado para algum fator masculino, né? Então, os homens, a gente precisa desse olhar, né, para os homens também. É importante que os homens investiguem, né, investiguem a sua saúde reprodutiva. E a acupuntura nesse cenário
É muito bacana também. E a gente vê estudos mostrando que a acupuntura ela consegue melhorar os parâmetros, né, do espermograma no que se refere à concentração, motilidade, qualidade espermática, associado também a uma melhora no estilo de vida, né, do homem. Então, integrar a acupuntura nesse momento, né, no momento que o casal quer engravidar, é muito valioso. Nossa, é muito importante, porque muitas vezes é isso, né? A mulher tá lá fazendo 1000 tratamentos, 1000 exames, Isso. e a gente tem que olhar para o outro lado, afinal, não se faz um filho sozinha, tem que olhar para o outro lado, né? O embriãozinho ali é 50% do material genético feminino, 50% masculino. Então, o olhar precisa ser equilibrado. Ambos precisam estar nesse processo de autocuidado. E você falou, assim, é o que eu vejo, né? Quando um casal decide engravidar, a mulher toma para si essa responsabilidade, normalmente, de melhorar os hábitos de vida, de fazer atividade física, melhorar a alimentação. E a gente não vê, né? Normalmente, o homem fazendo muito esse movimento. Vigie, viu, minha amiga? Vigie, porque a divisão precisa começar desde antes. Se não começar a divisão desde antes, depois dividir as responsabilidades também vai ficando mais difícil, né? E eu sempre peço também, pelo menos 3 meses de tratamento, a espermatogênese, né? Que é a formação, vamos dizer assim, de novos espermatozoides, ela acontece ali em torno de 2 meses, 3 meses. Então, a gente precisa desse tempo, né? Para melhorar. Eu venho reforçando isso porque muitas pessoas, Renata, ainda a gente vive no mundo, né, do imediatismo, então as pessoas quando querem tudo para ontem e não é assim, principalmente quando a gente fala de corpo, né? Tudo é processual, a gente precisa realmente ir melhorando, né? E sem essa... Porque quando a gente decide engravidar, a ansiedade muitas vezes vem, né? Isso aí é algo que a gente vê, eu vejo muito. Meu Deus, quando é que vai ser? E aí aquela ansiedade vai piorando e isso também vai atrapalhando, né? Então, é processual. É assim, vamos nos cuidar? Vamos. E aí, vamos deixar acontecer, né? Vamos melhorando os nossos hábitos, vamos fazendo a acupuntura e acontece. Acontece, quando é para vir, a criança vem. Você se cuidando, vai vir. A gente fica aqui na torcida para todas as tentantes e os tentantes e as famílias que estão tentando ter filhos aí, porque não é um processo fácil, quem já passou sabe, é difícil, é muita ansiedade, muita preocupação, tem muitos desafios que começam a aparecer para esse casal, porque, né, a vida íntima do casal começa a ficar muito relacionada com essa parte do engravidar, não engravidar, então tem que aceitar ajuda, tem que buscar ajuda nesses processos que são do corpo, mas também são da mente, também são das emoções, né? Sim. Olhando também aí para a mente, emoções, corpo, queria falar um pouco de outras questões do ciclo menstrual e te perguntar como a acupuntura pode chegar perto, né? Ajudar. Dores menstruais, cólicas menstruais muito complicadas, muito difíceis. A gente sabe que algumas mulheres têm dores incapacitantes. Sim. Como que a acupuntura pode ajudar a melhorar um pouco, reduzir esses sintomas? A acupuntura, eu vejo muito esses quadros, né? Quando a mulher, vale ressaltar uma coisa aqui, Renata, quando a mulher tem essas dores incapacitantes, essas cólicas, fica o alerta, dor não é normal. Cólicas incapacitantes não podem ser banalizadas e normalizadas, né? Então, essas dores, muitas vezes, tem algum diagnóstico por trás, né? E o principal deles, que a gente vê muito, é a endometriose, como eu falei anteriormente. Então, a acupuntura, ela consegue reduzir essas dores na medida que ela faz primeiro, a acupuntura, como ela faz essa regulação da parte... hormonal? Não, da parte... do sistema nervoso, porque a palavra sumiu aqui. A gente consegue fazer uma liberação de substâncias endógenas que são analgésicas, como endorfinas, encefalinas. Então, isso melhora a dor. Nossa, que maravilhoso. Então, dá para dar ligar ali o botãozinho da endorfina no nosso corpo com a acupuntura. A acupuntura consegue. A acupuntura, ela melhora a dor. Você vê, né? A acupuntura é muito mais conhecida exatamente por fazer esse trabalho de analgesia. Então, as pessoas conhecem mais, inclusive, a acupuntura por redução de dor. Sim. Exatamente porque ela consegue fazer, né? Promover essa liberação aí de substâncias endógenas que interferem na analgesia, que melhoram, né? As dores. Então, quando a gente fala de cólica, sim, ela faz essa liberação de endorfinas, né, de neurotransmissores, e a gente consegue reduzir, além de reduzir os focos inflamatórios.
Então, a gente consegue reduzir essas citocinas, fazer essa regulação das citocinas, né, pró-inflamatórias, e na medida que a gente faz essa redução, a gente vai promovendo esse quadro de analgesia. Então, ajuda nesses quadros. Gente, que notícia maravilhosa. E tensão pré-menstrual? Aquela dor de cabeça, aquela indisposição, inchaço, enfim, irritabilidade que também pode aparecer. Dá para ajudar? Dá para ajudar bastante, porque a acupuntura, ela consegue fazer essa liberação, ela mexe nessa parte de neurotransmissores, então ela consegue fazer uma regulação de humor. Uau! Então, isso é muito bacana, né? Quando a gente fala de regulação de humor, a gente fala, por exemplo, de mulheres também, né? Eu já ia trazer aqui sobre mulheres na menopausa que têm essa alteração de humor, né? Muito evidente. É um dos pontos que mais chama atenção no início, na perimenopausa, que a gente começa a ver ali as mulheres com essas oscilações de humor. E a acupuntura, ela auxilia muito nesse processo da irritabilidade, né? Que a mulher, muitas vezes, nem se reconhece, né? Meu Deus, porque a irritabilidade de um momento pré-menstrual, ela realmente impacta, né? Mas quando a gente vê essas mulheres que estão na perimenopausa, elas relatam, meu Deus, eu nem me reconheço, né? Sou eu mesmo. Então, a acupuntura faz essa modulação dos neurotransmissores, então isso ajuda muito na regulação do humor, da melhora da irritabilidade, né? Na melhora, inclusive, do sono. Tudo isso. Gente, só boas notícias hoje aqui. Eu quero fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu vou fazer outra para ver se eu posso fazer a segunda, que é a seguinte. É muito errado a gente aprender pontinhos de acupuntura que a gente pode fazer no nosso dia a dia. O ideal é que a gente receba, né, essa aplicação por um profissional, ou um pontinho ou outro, assim, a gente pode fazer a aplicação. Ótima pergunta. O que acontece? Cada ponto, né, de acupuntura tem uma especificidade, mas ele, de maneira isolada, talvez ele não vá promover aquele efeito, né, da maneira que a gente espera. Então, eu costumo dizer, Renata, que a acupuntura é um dos tratamentos mais personalizados que existem. Então, muitas vezes, mulheres, por exemplo, que vêm com a mesma patologia, com a mesma queixa, elas vão receber protocolos de acupuntura diferentes. A acupuntura, você, né, não sabe que o berço dela é a medicina tradicional chinesa. Então, muitas mulheres que têm um mesmo diagnóstico, ela tem, eu vou chamar de síndromes, desequilíbrios energéticos, né, diferentes. Eu me contenho muito em falar desequilíbrios energéticos porque as pessoas ainda, como a acupuntura é um saber milenar, né, que vem aí de 4.000 anos antes de Cristo, de fato, ela não tem uma racionalidade médica atual. Então, ela se utiliza muito de linguajar que as pessoas muitas vezes vêm até com um certo preconceito, né? Quando fala de Qi, energia, associa muito a algo esotérico, alternativo. Então, eu me contenho muito, mas existem síndromes, né, energéticas diferentes quando a gente fala de duas mulheres que têm, né, uma mesma patologia. Então, por isso, a gente vai usar protocolos diferentes. Obviamente que tem um pontinho, o IG4, que serve para dor, né? Pode ser que alivie, sim, mas talvez ele sozinho ali não vá promover a ação, né, adequada. A gente vai fazer uma anamnese ali, bem detalhada, quando o paciente chega, né, para poder entender o que está acontecendo, o porquê daquela dor, porque não é só o sintoma, né? A gente não vai olhar só para o sintoma, o que está por trás daquele sintoma. Então, muitas vezes as causas são diferentes e as vias de tratamento serão diferentes. Mas pode usar, não tem problema, né? Não tem contraindicação. A acupuntura, na verdade, não tem nenhuma contraindicação, né? Então, poderia usar sim. Pode, mas não vale usar e depois sair dizendo que não funciona, que a acupuntura não funciona, Isso. porque você tentou em casa um pontinho só, Isso. deu uma apertadinha de 10 segundos e Existe achou um que não pontinho funciona. também, por exemplo, tem alguns pontinhos, principalmente para gestante, né? Que está em trabalho, que a gente sabe que são pontos que podem induzir o trabalho de parto, mas eles também, de maneira isolada, dificilmente, né, vão fazer esse trabalho de parto acontecer, né, de uma maneira rápida, célere, não é assim. Então,
é um protocolo, é um conjunto. Precisa do olhar de um profissional. Isso, vamos com calma, vamos devagar. Eu sei que tem gente aí que deve estar se perguntando se dói ou não. Porque tem agulha envolvida, embora existam outras formas, né, de fazer a aplicação de acupuntura. Isso. Mas eu sei que vem a imagem da agulha na nossa mente e pode ter gente aí associando uma coisa a outra. A gente sabe que a agulha é um dos maiores medos, assim, Sim. né? Top 3 maiores medos. Dentista, agulha, É verdade. não sei, medo de altura, medo de avião. verdade. Então, dói ou não dói fazer acupuntura? Vamos lá. A agulha da acupuntura, ela é muito fina, muito fina. O limiar de dor de cada um é diferente, né? Então, existem pontos de acupuntura por todo o corpo da gente, do couro cabeludo até a ponta do dedo. Então, existem localidades que têm uma sensibilidade maior, obviamente. Mas, para isso, existem outras opções. No meu caso, eu trabalho com aparelho de laser que tem a programação da laser acupuntura. Então, eu converso muito com meus pacientes, né? Aqueles que eu percebo que tem uma sensibilidade maior, eu uso laser, por exemplo, né? Em determinados pontos que eu sei que pode ter uma sensibilidade maior, né? E às vezes só olhar para a agulha já dá mais medo, Isso, né? Então, exatamente. Tem pessoas que realmente ficam, né, preocupadas e já tem um certo trauma de agulha. Eu atendo muitos pacientes oncológicos, por exemplo, que chegam para mim, às vezes, também sofridos de agulha. né? Mas muitos até se surpreendem. Poxa, não senti, né? Muitos chegam com muito medo. E eu sempre gosto de testar, fazer um teste ali. E aí, a grande maioria fica surpresa. Poxa, achei que ia doer, né? Mas óbvio que quando a gente fala de agulha e de limiar de dor, cada um, né, tem o seu. Mas não desistam da acupuntura, porque existe essa segunda opção, né? E que não tem menos resultados, muito pelo contrário. Então, foi muito estudado a laser e a acupuntura. Então, a gente tem essa opção também, né? E eu faço também no consultório. Maravilhoso. Por falar em consultório, todo mundo aqui escutando, querendo saber onde é que te encontra, como é que faz para se cuidar. Gente que está querendo botar menino no mundo aí em 2027, querendo engravidar. Sim, Como é que sim. faz para Vamos agendar? lá, eu estou, Renata, fazendo o meu centro terapêutico no momento, que é o Espaço Renavita, que fica no empresarial Manuel Gomes de Mendonça, na Pituba. Está sendo preparado esse espaço com muito carinho. Vocês vão na inauguração. Mas, no momento, eu estou no Horus Corpo e Mente, na Pituba. Tá? Então, de forma temporária, porque em breve meu centro Vem aí, estará. depois você volta aqui para contar Com pra certeza. gente do centro. Sim. E já tem Instagram ou telefone que você quer passar? Tenho sim. Meu Instagram é o Maíra Santiago, _acupuntura. Maíra com I. Com I. Importante. Agora, a gente vai fazer o que a gente faz todas as vezes. Todas as vezes, enquanto a nossa entrevistada vai pegar o telefone dela ali para contar para vocês o número, eu vou dar uns recadinhos. Fique tranquila, Maíra vai lá pegar o contato, enquanto eu dou uns recadinhos importantes para você. Primeiro recado, você que chegou agora e ficou, ai meu Deus, eu perdi essa conversa tão importante, estou querendo tanto engravidar, ou minha prima, ou minha irmã, meu sobrinho, minha sobrinha, enfim, quem é que quer... como é que faz para ouvir de novo? É simples, é só você entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com, aí você coloca lá Band News Entrevista e a data de hoje. Vai aparecer o nosso episódio completo, inclusive não só a conversa com a doutora Maíra, mas também com Daniela do Carmo, que trouxe aqui para a gente várias informações legais sobre comida natural para pets. E aí você vê o episódio completo, ainda consegue compartilhar o link para suas amigas, no grupo aí, para pessoas que você sente que vão se interessar por essa conversa, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que o nosso encontro de segunda a sexta continua marcado, viu? Lá na telinha da Band, no Band Mulher, ao vivo, todo dia, 1h30 da tarde. E aos sábados a gente começa o final de semana juntinho. Já voltou aqui, Maíra já está do nosso ladinho e vai falar agora pra gente o telefone, o número de contato, para você que quer agendar sua consulta, quer se cuidar, pensando aí na sua fertilidade, também na sua saúde de forma integral. Pode falar, Maíra. É o 71992724734. Pode repetir, por favor. 71992724734. Excelente. Fala de novo o Instagram pra gente também. Maíra Santiago _acupuntura.
Maravilhosa. E o Isso. atendimento é lá na Pituba, por enquanto. Isso. Na verdade, vai permanecer, né, na Pituba. Agora, sobre a menopausa, Renata, posso falar Pode, só mais um claro, pouquinho? por favor. Porque a gente falou muito sobre a questão do humor, né, que é um dos primeiros sintomas que a gente percebe, né, de alteração. Mas a acupuntura auxilia muito também nessa parte de ondas de calor, né? Que as mulheres que estão na menopausa se queixam bastante da sudorese noturna. Muitas mulheres, inclusive, começam a ter dores articulares por conta dessa deficiência de estrogênio que vai, né? Nossos hormônios vão caindo. Então, a acupuntura, ela não vai repor esses hormônios, mas ela consegue fazer essa modulação do sistema nervoso e aí a gente consegue também fazer a acupuntura, ela consegue agir em determinadas regiões do cérebro que são responsáveis pelo controle da temperatura, por exemplo. Então, a mulher consegue ter uma percepção muito melhor desses calores, né? Dessa sudorese. Então, auxilia demais, né? Como eu falei no início, cada fase da vida da mulher a gente vai vendo, né, desafios diferentes. E o que eu acho muito bacana da acupuntura é que ela consegue acompanhar a mulher em todas essas fases, né? Auxiliando ela em todos esses processos. Coisa linda, maravilhoso. Parabéns, Maíra, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Tão cuidadoso, tão competente. A gente percebe pela forma como você fala, o quanto você tem propriedade no que você está falando. Isso é o mais importante quando a gente pensa num profissional de saúde que está cuidando da gente. Então, sucesso para você, viu? Fico Nessa feliz. fase aí. E em junho agora eu estou indo para um congresso, Renata, em São Paulo, só de acupuntura voltada para a saúde da mulher, fertilidade, gestação. E no segundo momento estaremos juntas para eu trazer as novidades aí, direto do congresso. Perfeito, eu vou estar aqui esperando, doida para saber de tudo. Volte sempre, já estou combinada aqui sua volta. Pronto, ótimo. E até a próxima, então. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente vai encerrando também por aqui o nosso Band News de entrevista desse sábado. Obrigada pela sua companhia. Te vejo na telinha da Band, de segunda a sexta. E sábado que vem, aqui, eu e os meus convidados. Um monte de conversa boa, informação, para a gente começar o final de semana com o pé direito. Um beijo, tchau, tchau.